Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gorete Wozniak, estamos aqui para mais uma aula de Geografia e hoje a gente vem com um assunto especial. Vamos ter algumas aulas aí que fazem parte da Semana do Conhecimento. Então a gente trouxe um tema bem bacana, vamos desenvolver, vamos ter vídeo a respeito dele aí que a gente fez num lugar bem especial aí para contextualizar, para mostrar um pouquinho para vocês, para ilustrar essa ideia do tema que nós vamos trabalhar aqui, certo? Tenho em mãos aí o material de vocês, entrem lá para responder a chamada lá no aplicativo, link número 1, atividade obrigatória, enviem, então façam tudo isso, resolvam os exercícios. Quem não tem os exercícios, que está com dificuldade de acesso, entre em contato com a escola e assim se organizam para a aula, certo? Então, o que nós temos ali de assunto especial e o objetivo é justamente que vocês entendam sobre o tropeirismo de forma mais aprofundada. A gente falou a respeito já nas nossas aulas, mas nestas aulas que nós vamos ter agora, começando hoje, é para a gente aprofundar o conhecimento sobre esse assunto, para que vocês entendam como esse ciclo econômico do Brasil contribuiu tanto para o desenvolvimento, para o surgimento de cidades, para várias características aí que a gente conhece do nosso território, inclusive aspectos culturais. Então nós temos ali justamente que ele foi um ciclo econômico de longa duração, foram aí quase 2 séculos, né, de duração, abrangeu um longo período e utilizava o quê? Não eram estradas, eram trilhas ou caminhos. Então, o que se tinha ali de característica dessa atividade, desse ciclo econômico? A utilização dos caminhos, a utilização das trilhas, que eram antigas trilhas indígenas, a gente já vai falar a respeito delas aqui, o que se tinha antes do início do ciclo do tropeirismo ali, para entender bem como se chegou nesse ciclo e como eram utilizadas essas trilhas no período do tropeirismo, né? Ele foi um período decisivo ali para a ocupação e integração territorial. Então essas duas coisas aqui são bem importantes, ocupar o território e integrar o território brasileiro. São duas funções bem importantes aí dentro da ideia do tropeirismo, certo? Que características que levaram ao desenvolvimento, ao início desse ciclo? Então, nós temos algumas coisas que fizeram com que se desse início a essa atividade econômica no Brasil e aí toda a questão de ocupação e de mudança do espaço geográfico. Então, ali, a descoberta do ouro, então a exploração dos recursos minerais, que a gente também já falou, lá na região sudeste. O que nós vamos ter ali? O despovoamento de outras regiões e aí a concentração de população em determinadas áreas, principalmente ali pela exploração dos recursos minerais. Mas nessas áreas não se podia criar animais e nem desenvolver lavouras. Então havia uma necessidade de que alguém atendesse essas demandas, por exemplo, de alimentos, de algumas características que eram necessárias para que as pessoas vivessem lá, para que desenvolvessem a exploração dos recursos minerais, mas que não se poderia ter lá a lavoura, não se poderia ter lá a criação de animais, então precisavam vir de fora e tudo isso vai favorecer a atividade do tropeirismo, certo? Por quê? Porque se tinha ali a deficiência de alimentos e de transporte, para que as coisas chegassem nesta região. Então, daí o que impulsionou essa questão do tropeirismo, certo? Continuando lá, então, no sul, o que nós vamos ter? Um outro fator importante, a destruição ali das missões jesuíticas, daquela primeira parte que a gente estudou lá de formação do Brasil, que tinha umas missões, que depois teve toda uma mudança ali em função do Tratado de Madrid, e aí essas missões foram destruídas ou abandonadas ali, enfim, e tinha uma grande quantidade de animais que eram criados nessas missões que ficaram soltos. Então, isso favoreceu para o início do ciclo do tropeirismo também, que esses animais foram recolhidos, fechados e utilizados para essa nova atividade econômica. E a posição estratégica de Sorocaba. Depois nós vamos ver por que foi importante essa posição desta cidade aqui na região sudeste, certo? Então, algumas características ali para a gente entender o início desse ciclo econômico. E aí, antes da ideia do tropeirismo, do surgimento do tropeirismo, nós vamos ter alguns caminhos que já existiam. Então, nós temos ali vários caminhos que eram antigas trilhas indígenas. Um dos mais importantes, não só para a região sul, não só para o Brasil,
mas para a América como um todo foi o caminho de Peabiru, que ele fazia ligação entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. Então eram trilhas enormes ali que se estendiam ao longo do continente ali, atravessando o continente e ligando os oceanos, por onde circulavam os povos, desenvolviam suas atividades, enfim, faziam suas trocas e tudo mais, antes ainda do tropeirismo nós estamos falando, porque esse caminho de Peabiru ali, ele surgiu há cerca de 1000 anos antes da chegada dos europeus no continente americano. Então olha o quanto ele era antigo, né? Depois a gente fala mais um pouquinho a respeito. Então bem importante, um caminho ali precursor dessa ideia do uso das trilhas. E está aqui o mapa que mostra ele para nós. Então nós temos aqui desde o Oceano Atlântico ali, passando por várias áreas aqui do continente americano e ligando lá com o Oceano Pacífico. Olha a extensão desse caminho. Está aqui o mapa ao lado que mostra o Brasil e por onde ele se estendia ali ao longo do continente, certo? Então, um caminho bem importante que era inclusive anterior aos caminhos utilizados ali pelos tropeiros. E aí o que é que nós vamos ter? Outros exemplos de caminhos anteriores ao ciclo do tropeirismo, mas que foram importantes para entender essa ideia do quanto essas trilhas, essas passagens vão facilitando, vão ajudando na ocupação dos territórios. É isso que nós temos que pensar em geografia. Então, o que nós vamos ter ali de exemplos? E que são caminhos dentro do nosso estado. Por isso que eu quis trazer eles para vocês entenderem. O caminho de Itupava, né, que ligava lá Morretes aos campos de Curitiba, então ligando o litoral aqui à região de Curitiba. O caminho do Arraial, que ligava São José dos Pinhais até Morretes. E o caminho da Graciosa, que também fazia essa ligação entre o litoral e a região de Curitiba, que inclusive depois recebe calçamento, e aí até hoje existe a Estrada da Graciosa, que faz essa ligação desde Antonina até a região de Curitiba. Então são caminhos importantes que ajudaram na ocupação dos territórios. Por isso a gente falar deles, para entender como aconteceu o tropeirismo, que também se utilizou desses caminhos, de alguns traçados que já existiam, e construiu, vamos dizer assim, abriu outros traçados para fazer essa interligação e todo esse desenvolvimento econômico aí, né? Então é importante pensar. Atividadezinha ali para vocês responderem bem fácil e rápido, né? Surgiu há cerca de 1000 anos antes da chegada dos europeus no continente, cruzava a América do Sul, do Atlântico ao Pacífico, e era um sistema de caminhos indígenas, percorrido por portugueses e espanhóis. Essa afirmação se trata do qual dos caminhos que nós falamos? Responda, a gente já volta para corrigir. Voltamos então ali com o exercício para vocês, era bem tranquilo de responder. Essa afirmação que nós falamos aqui, que era um caminho muito antigo, um sistema de caminhos indígenas ali, que ligava o Atlântico ao Pacífico. De qual dos caminhos nós estamos falando? Do caminho de Peabiru, certo? Bem tranquilo ali para vocês entenderem. Os outros 3 ali são em território paranaense, tanto do Arraial, quanto da Graciosa, quanto de Itupava. Certo? De Itupava, inclusive, tem pessoas que fazem uma parte dele na Serra do Mar, que caminham por ele. Então, existem algumas partes ali onde ele é bem aparente, né? A trilha continua e aí as pessoas fazem essas caminhadas ali para conhecer, para entender essas características também. É bem bacana, certo? E aí, o que nós vamos ter agora
para a gente dar um up na nossa aula, para ilustrar um pouquinho toda essa ideia do tropeirismo, para entrar nessa história, nesse contexto. Vamos trazer um vídeo para vocês, prestem bastante atenção e vejam o quanto é interessante a ideia do tropeirismo, o ciclo do tropeirismo e o quanto ele foi importante, e nós já voltamos depois do vídeo. Meus queridos alunos do 7º ano, estamos hoje com uma aula diferente para contextualizar o conhecimento de vocês. Então, saímos um pouquinho lá do nosso cenário habitual. Estamos aqui nesse lugar agradável e cheio de histórias para contar para vocês. Na verdade, vamos falar um pouquinho sobre um assunto que a gente iniciou, falou um mínimo a respeito, e a ideia dessas aulas é justamente contextualizar tudo isso, levar vocês a conhecer esse assunto de forma mais aprofundada. E pode não parecer, mas nós estamos em Curitiba. Estamos aqui no bairro do Pinheirinho, na nossa capital, na capital do nosso estado, com esse ambiente aqui maravilhoso para a gente mostrar um pouquinho de um assunto bem importante que é o tropeirismo. Então, os elementos que estão colocados aqui hoje justamente para dar um pouquinho dessa ideia do que foi esse ciclo econômico, como ele se desenvolveu. Esse lugar aqui é o CTG 20 de setembro, fica em Curitiba, no bairro do Pinheirinho, como eu já disse para vocês. É de uma longa história a presença desse CTG aqui e que traz consigo essa ideia cultural, essa ideia de preservar tudo que veio de outras partes do Brasil aí, e especificamente no caso do tropeirismo do Rio Grande do Sul, uma bagagem muito grande em termos culturais. Então a gente tem essa presença do CTG 20 de setembro aqui, que nos proporciona essa condição de levar até vocês esse conhecimento diferenciado, esse momento diferente, de instigar vocês a conhecer, a provocar essa forma diferente de entender os conteúdos que nós trabalhamos. E o tropeirismo é extremamente importante quando a gente trabalha tanto em geografia quanto em história, que vocês também ouvem falar, que vocês também desenvolvem ali um conhecimento. Ele foi um ciclo econômico importantíssimo, mas o que eu quero trazer nesse primeiro momento para vocês? Quando a gente fala do tropeiro, então quem era? Era a figura, era aquele homem ou eram aqueles homens que faziam o transporte dos moares, então que deslocavam as tropas desde o Rio Grande do Sul até a região sudeste, até São Paulo. E por que acontecia isso? Porque Minas Gerais estava lá no ciclo de exploração dos recursos minerais e lá não podia se desenvolver atividades para atender às demandas daquela população que se concentrava lá. Então havia necessidade que esses recursos de alimentos ou dos próprios animais que eram utilizados fossem trazidos de outras partes. E aí é que se inicia esse ciclo do tropeirismo. Mas antes dele, se a gente for verificar na questão histórica de desenvolvimento, de interligação dos lugares, o que nós vamos ter? Nós vamos ter vários caminhos, que eram caminhos indígenas, como por exemplo o caminho de Piabiru, que eram ligações aí entre lugares para que as pessoas pudessem se deslocar, pudessem transportar produtos, mercadorias, então, para que as atividades acontecessem. E ao longo desses caminhos, ao longo desses percursos, eram desbravados lugares. Nós sabemos que existem vários caminhos que ligaram o litoral do nosso estado, por exemplo, ao Primeiro Planalto, a Curitiba e região, aos campos de Curitiba. Então, tudo isso é um contexto para a gente entender até mesmo aquela ideia do processo de urbanização que nós estudamos nas nossas aulas já. Como isso aconteceu? Como surgem as cidades? E neste caso específico do tropeirismo, qual é o papel do tropeirismo para a origem de muitas cidades ao longo desses caminhos por onde os tropeiros passavam? Onde eles faziam as suas paradas para descanso, para alimentação,
era justamente ali que começavam a surgir pequenos núcleos, algumas pessoas que vinham para atender com alimento ou alguma coisa que eles precisavam, e aí já começavam a surgir ali então os núcleos urbanos e que deram origem a muitas cidades, algumas cidades paranaenses e de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul até São Paulo são marcadas por essa característica do ciclo do tropeirismo. Mas voltando um pouquinho ainda à questão dos caminhos antigos, exemplos que eu vou trazer ainda para vocês, o caminho da Graciosa, o caminho do Arraial, que ligavam a região do litoral até a região aqui de Curitiba, São José dos Pinhais, toda esta parte. O caminho de Tupava também, que inclusive até hoje muitas pessoas fazem esse percurso para entender um pouquinho dessa história ali, dessa característica de como surgiram novas cidades, como se ampliou essa questão de ocupação das áreas. Então, para a geografia, para vocês do 7º ano, o que importa entender? Entender que todo esse movimento, todas essas atividades, esses caminhos percorridos foram importantes para quê? Para que acontecesse a ocupação, para que acontecesse o desenvolvimento dessas áreas, para que surgissem as cidades. Então, para nós, nesse primeiro momento, entender o tropeirismo como um ciclo econômico importantíssimo, que interligou lugares por caminhos específicos e que nesses caminhos onde eram feitas as paradas, teve ali o surgimento de cidades. Exemplos de cidades que surgiram, conhecidas nossas. De repente você é morador dessa cidade que eu vou falar, a Lapa, que tem características importantíssimas em termos históricos quando a gente fala do tropeirismo. A gente mergulha na história do tropeirismo quando conhece a Lapa. Temos outras cidades como Castro, como Jaguariaíva e assim sucessivamente, que são cidades que justamente eram o percurso desses tropeiros. O tempo que eles demoravam de um dia de deslocamento entre um ponto de parada e outro é justamente onde estão essas cidades. Então, onde eu tenho a Lapa, e eles percorriam e chegavam num outro ponto, eu vou ter uma outra cidade que surgiu dessa atividade do tropeirismo. Por isso ele é extremamente importante para a gente entender como que se desenvolveu a região sul como um todo e como o Paraná tem uma presença muito grande nessa ideia do tropeirismo. Então a ideia deste ambiente é justamente que vocês viajem comigo para entender esse assunto e para a gente conhecer um pouquinho mais sobre o tropeirismo. Voltamos então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente traz ali informações, características, contextualiza essa ideia do tropeirismo, tanto da maneira como ele vai acontecer ao longo da ocupação do território, da região sul como um todo, do estado do Paraná. E essa primeira parte era justamente para vocês entenderem a importância desses caminhos anteriores. Então, falamos um pouquinho a respeito, vocês viram o vídeo, mas já viram que ali no vídeo a gente já coloca elementos que fazem parte do tropeirismo, que são heranças culturais, heranças de características mesmo. O próprio lugar onde a gente fez o vídeo mostra para a gente já essas características ali do tropeirismo, e é justamente para instigar vocês a entender, conhecer e gostar também, e valorizar, né, a importância do tropeirismo para todo o desenvolvimento da região sul, da região sudeste e do Brasil como um todo, porque ele serve para essa ideia de integração também. E aí nós vamos começar a falar dos caminhos oficiais, que a gente já comenta um pouquinho no vídeo com vocês, né, desses caminhos. Então, o primeiro caminho oficial foi o caminho que ligou Araranguá a Cruz dos Tapes, que hoje se chama São José dos Ausentes, até os chamados Campos de Curitiba. Então, a região aqui, nas redondezas de Curitiba, onde esses tropeiros traziam, né, suas tropas, enfim, se deslocavam desde Araranguá até esta região aqui de Curitiba. E depois seguiam, então, para outras áreas. É bem importante pensar. Esse primeiro traçado, ele foi construído, mas depois ele foi abandonado pela dificuldade de transposição ali da Serra do Mar. Então, eles precisavam subir a serra,
né, ali na região, saindo de Araranguá. E isso dificultava, né, era muito difícil, eram trilhas em mata fechada e tinha toda uma característica ali de áreas de serra muito íngreme que dificultava o uso do caminho. E depois nós vamos ver que vão surgindo outros caminhos para facilitar essa atividade, porque não era só um caminho. Quando vocês estudam o tropeirismo lá em outras séries, fala-se do principal caminho, que nós vamos também falar dele na sequência pela sua importância. Mas tiveram outros que se interligavam com esse caminho principal e aí acontece ali todo o desenvolvimento e a própria ocupação das áreas, né? Então esse primeiro caminho ali começa em Araranguá, tem a subida da serra e depois chegando aqui na região de Curitiba. Então, esse que está traçado em vermelho. Depois nós vamos falar aqui dos outros caminhos que se interligavam até chegar lá no destino, que era Sorocaba, onde tinha a famosa feira lá de trocas, né, de vendas dos animais que eram transportados por esses caminhos, certo? E outros produtos também. Aqui o que nós vamos ter? Um outro caminho também que foi importante, que ligava ali da entrada do Rio Grande do Sul lá perto do Uruguai, né, até a região de Laguna. Então, bem importante, era um caminho pelo litoral, que também era utilizado ali para transportar produtos, e de Laguna ali ele era mandado por barcos, navios, enfim, para outras partes, para São Paulo, Rio de Janeiro, certo? Então, outro caminho também bem importante. Por isso a ideia da gente conhecer todas essas ligações que existiram ali e que desenvolveram a região e o Brasil como um todo. Certo? Aí a Estrada das Missões, também lá na porção oeste a gente tinha um outro caminho que fazia essa ligação da região oeste, da região das Missões, com a Vacaria dos Pinhais, encontrando o caminho real, que é o caminho de Viamão, que nós já vamos falar a respeito. Então, uma outra ligação, e aí eu trouxe um mapa ali para mostrar para vocês. Aqui, cidade de São Borja, no Rio Grande do Sul, bem no oeste. Então, o caminho ligava aqui depois com o caminho de Viamão, né? E aí chegava até o estado de São Paulo. Uma outra ligação bem importante, porque na época não existia o transporte, as rodovias como nós conhecemos. Então, bem importante esses caminhos, porque era como se fossem as estradas, é o que fazia a ligação entre os lugares, certo? Então, o caminho das Missões ali, mais uma ligação bem importante para a gente conhecer. E o caminho de Palmas, né? Aí esse especificamente aqui no estado do Paraná, ligando Palmas até a região de Palmeira. Então ali tem várias cidades hoje, né, núcleos urbanos marcados nesse caminho, porque é justamente as áreas que foram surgindo, se originando, se formando a partir desses caminhos, a partir da passagem desses tropeiros e da atividade econômica em si. Então, mais um caminho importante ali, que foi aberto em 1860, né? Era um ramal, era um pedaço ali do caminho das Missões, como se fosse uma continuação para ligar ali e para encurtar a distância. Então, ele diminuía um pouco a distância ali e ligava com o caminho de Viamão. Então, eram ligações, como se fossem as rodovias de hoje que vão se interligando também. Essa era a mesma lógica dos caminhos. E para a gente finalizar essa primeira parte da nossa Semana do Conhecimento, mais uma atividadezinha ali que vocês devem fazer a leitura, completar as frases sobre esses caminhos que nós falamos e a gente já volta para corrigir.
Voltamos então ali para a correção do nosso exercício, para finalizar esta primeira aula da nossa Semana do Conhecimento, né? Então, o que nós vamos ter ali? Dos caminhos. Iniciava no Rio Grande do Sul, a partir da entrada pelo Uruguai, seguia até Laguna, caminho do litoral, ou caminho da praia, certo? Depois a letra B. Porta de entrada ali era a cidade de São Borja, até a Vacaria dos Pinhais, onde encontrava o chamado Caminho Real, que depois nós vamos falar dele, Caminho das Missões. E era um ramal do Caminho das Missões, aberto no Paraná em 1860, para encurtar o deslocamento, Caminho de Palmas. Então, ali, as nossas estradas de antigamente, vamos dizer assim, esses caminhos, daí a importância da gente entender eles e entender qual foi a função desses caminhos para a atividade do tropeirismo. Então, espero que nessa primeira parte vocês tenham entendido, tenham gostado do vídeo aí que contextualizou a nossa aula. Na próxima aula voltamos com mais geografia, mais tropeirismo, mais Semana do Conhecimento. Um abraço a todos e até lá.